Olha quem apareceu aqui. Um cara de sono, mas ontem eu tinha prometido que eu ia vir gravar sobre motricidade e os conflitos. Oi, Clarinha. Clarinha tá aqui. Bom, eu vou começar porque eu vim pra deixar gravado mesmo, para falar sobre os conflitos de motricidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é para que serve o movimento, para que serve o músculo. O músculo, o movimento, ele serve para te dar potência numa ação, para você executar uma tarefa, executar o movimento. Então, quando você tem um sentimento de medo com impotência em relação ao movimento que você está executando ou com a ineficácia desse movimento, a gente pode ter alguns problemas. Lembrando que para a germânica, tudo que vai afetar a biologia tem que ser vivido de forma inesperada. Na natureza é assim. Então, por exemplo, você está ali tranquilo, né? Vamos pensar aí numa zebra. A zebra está ali pastando tranquilamente, tá de boa ali, e aí chega um predador. O que ela vai fazer? Ou ela vai lutar, ou ela vai fugir, ou na terceira opção, quando ela não consegue fazer nenhuma dessas ações, ela vai se fingir de morta. Então são três aí questões que a gente vê em relação ao movimento. Então, quando você é pego de surpresa numa situação que te causa medo, que você não consegue lutar, fugir, você paralisa, tá? Então, o conflito, quando a gente está falando sobre músculos, movimento, é o medo onde você se sente impotente de realizar aquela ação, aquele movimento. E aí a gente tem também o perigo estar muito perto de mim ou sob mim. Ou a gente tem o medo na frente, que a gente chama de medo antecipativo, ou o medo que vem por trás, que é o medo na nuca. E aí você se sente bloqueado, você se sente encurralado, você não consegue se mexer. Esse medo provoca uma paresia, que é uma disfunção parcial, interrupção parcial do movimento ou dos membros. Então, aquele músculo ele está mais fraco, o movimento está mais fraco ou limitado, ou então vai ter a paralisia de todos os músculos voluntários. A gente tem na fase ativa do conflito, então eu estou naquele medo que está em cima de mim ou perto de mim e eu estou me sentindo impotente. Na fase ativa, o que vai acontecer? A necrose do músculo, ou a paresia, ou uma paralisação, ou uma sideração, que vai ser proporcional à intensidade do medo que você está sentindo, ou que a pessoa está sentindo, né? Tem muitos terapeutas aqui. Essa perda de força, ela pode vir e se traduzir por tremores compensatórios que não doem, quando a pessoa tem esforço, tá? Então ela está fazendo um movimento ali com esforço, a gente pode ver esses tremores. E qual que é o sentido biológico de acontecer isso? Na natureza, o movimento é vida e a ausência dele é a morte. Como eu falei, essa zebra ela pode se fingir de morta para ganhar tempo. E aí o que acontece? Eles entram em estado ali de congelamento, né? Você vê, isso é muito comum na natureza. A pessoa entra no estado de congelamento, eu não vou me mexer, eu não vou fazer nada, porque aqui eu tô ganhando tempo para sobreviver. Quantas pessoas vocês conhecem, ou se vocês já viveram isso, eu já vivi, né? Várias vezes a gente entra nessas paralisações, porque você precisa sobreviver. E aí você fica ali parada, porque se eu for para cá eu corro perigo, se eu lutar eu posso ser morta, né? Vamos pensar aí de novo na natureza, na zebra. Então ela por exemplo, a presa arrasta ela para o local,
Nessa hora, gente, a zebra, ela não sente dor, né? Ela entra no estado mesmo de congelamento, anestesia, então ela pode ser mordida que não vai sentir dor e ela se finge de morta. Até que a presa dela se distrai, né? O perigo sai de perto, dá um espaço e ela levanta e sai correndo que nem uma louca, né? Aí aumenta ali a quantidade de sangue, a potência muscular e ela sai na disparada e vai embora. Então, como eu falei, quando você resolve o conflito, e isso acontece na natureza, ela ganha potência ali para sair daquilo, porém, na hora que ela chega num lugar seguro, aí sim ela pode ter uma agravação da perda de força, tá? Isso aí o músculo relaxa de uma vez só. Por quê? Tem um alongamento das sinapses e uma instalação do edema, né, na parte da PCL no córtex motor. Então, por isso a pessoa pode ter ali uma fraqueza do nada, uma perda de força do nada, por conta disso, do alongamento das sinapses e desse edema no córtex, e a pessoa vai ter uma fadiga física com uma depressão ali relaxada. É frequente nessa fase que a pessoa apresenta o sintoma, né? E que aí ela vai procurar o médico. Tem essas deficiências motoras que são manifestadas, essas perdas de força muito grandes, essas fadigas, porque provavelmente ela passou por um período muito longo onde ela teve que se sentir paralisada, né? Biologicamente foi a forma que ela encontrou para resolver o conflito. Ficou muito tempo ali nesse medo, nessa impotência em realização de algo. E aí você, na resolução do conflito, então dependendo do tempo do conflito, vai ter essas perdas de forças. Então aí a gente tem ali esclerose lateral amiotrófica, tem a esclerose múltipla, os tremores de Parkinson, né? A gente vê também esse sentimento de impotência, e aí a gente tem que saber que ele já está na resolução. E aí que é o problema, né? Porque a gente não tem paciência, a gente tem já o conceito definido de doença como algo ruim. E imagina você perder toda a força e entrar numa fadiga, né? Não é uma coisa boa para a mente, mas é o que a gente tem que aprender, entrar na neutralidade e saber o que está acontecendo com o nosso corpo. Quando a pessoa faz a releitura do conflito, então a gente tem fase ativa, onde a pessoa ela vive o conflito de medo com impotência, aí ela resolve o conflito, passou o perigo, não tem mais nem perigo na frente nem perigo atrás. Né? Por que vocês veem tanta gente na pandemia agora nessa sensação de impotência? O que pode dar depois? Então vocês já estão até compreendendo aqui. Passou o perigo, ufa, foi embora. Então pode dar essa fadiga extrema, perda de força muscular. Só que o nosso corpo ele é inteligente. Como dependendo do tempo do conflito, o edema pode ser muito grande na PCL, na primeira fase, o corpo ele te joga para uma simpaticotonia, que é uma fase como se você estivesse vivendo o conflito de novo, e aí ali ele faz uma vasoconstrição para ajudar a liberar esse edema. É nessa crise epileptoide, é nessa releitura do conflito que acontecem as cãibras. Aquelas cãibras que doem pra caramba, é dolorosa, os movimentos incontroláveis. Então, por exemplo, começa a ter espasmos incontroláveis, sabe? Começa a dar movimentos involuntários que você não controla. Pode dar as epilepsias, então as convulsões, a pessoa se debater. Tudo isso é uma releitura do conflito, onde você vai saber que a pessoa ela passou por problemas aí de muito medo, né? Medos extremos, e aí dependendo da intensidade do medo que você vai ter uma patologia ou outra, com sentimento de impotência,
Então eu não consigo fazer, eu não tenho potência para ir. E aí, geralmente essas crises aparecem de madrugada, geralmente ali 3 horas da manhã, que é a crise epileptoide, ou após uma emoção muito forte ou depois de uso de bebidas, tá? Quando a gente fala de epilepsia, são expressões de separações e conflitos de medos frontais e na nuca que vem como impotência, tá? Então pensem nas separações e nesses medos frontais e que vem por trás aqui. Então quando a gente fala de conflitos aí relacionados a movimento, esse é o conflito de base. Medo e impotência. A gente tem que investigar a história de cada um e tratar e restaurar essa função no corpo, sabendo que ele pode passar por fases. Então é importante a gente saber o que pode acontecer no decorrer da cura, tá? Todas as doenças, como eu já falei para vocês, possuem sentido biológico. Nada é à toa, nada acontece no seu corpo à toa. Você não vai paralisar à toa, ou você vai ter uma contração muscular muito forte à toa, ou vai sentir uma fadiga muito forte à toa. O nosso corpo está tentando ajudar a gente a sobreviver às situações que a gente vai passando no dia a dia que a gente não está conseguindo lidar. E é isso, a gente precisa enxergar e reconhecer o que está acontecendo com o nosso corpo. O sintoma, ele nunca mente. Se você tem algum sintoma, olha o que está por trás. A gente sempre descarta, como eu falo, as toxinas, os parasitas, teve algum trauma físico, né? A gente vai descartando e aí, olha, apareceu do nada. Então a gente vai ter que olhar tudo e principalmente o emocional, porque eu já fiz aqui um post do emocional materializando o parasita físico, por exemplo. Então fiquem de olho no que o corpo de vocês está falando para vocês. Ele está ali gritando, está trazendo sintoma e não adianta ficar ali com remédio, tampando e abafando o fogo, né? Depois ele volta muito mais forte. Então olha, tá com sintoma? Olha, né? Se você não consegue sozinho, que geralmente a gente, quando tá na situação é mais difícil, procura ajuda, busca ajuda de profissionais que te ajudem a chegar nisso e ir ressignificando, tá bom? Então é isso, eu deixo o vídeo aqui sobre motricidades, conflitos relacionados à potência, aos músculos, e espero que ajude vocês a olhar para os clientes de vocês, pacientes de vocês e até mesmo para vocês mesmos, né? Então é isso, gente. Tudo certo? Ficou claro aí? Conflitos de motricidade esclarecidos? É que aqui não dá para ter provinha, né? Que senão a gente já ia fazer uma provinha. Daí eu ia perguntar para vocês o que acontece na fase ativa? O que acontece na PCL? Então eu vou ficando por aqui, obrigada pela participação. Eu convido vocês para curtirem a página do projeto, que é o Corpo e as Bioemoções, onde eu estou juntando todo o conteúdo, tudo ali para vocês, ficar organizado, para vocês estudarem. Logo mais lançamento, o curso das bioemoções. Quem já fez para atualizar, eu vou trazer vários conteúdos, mas enquanto isso vai curtindo lá, vai vendo as postagens, vou colocar muita coisa legal. Então vou deixar aqui o @, vai lá, curte lá a página e vamos juntos, tá? Se tiver alguma dúvida, é só me chamar em inbox que a gente conversa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.